Paz do Senhor, irmãos. Quero compartilhar com os irmãos mais uma palavra, do Senhor para estarmos meditando nesse momento, Eu gostaria de falar hoje sobre o grande objetivo de Deus para nossas vidas, E também sobre a batalha espiritual, que nós hoje atravessamos e muitas vezes não são percebidos, por muitos, por muita gente, mas que elas, na verdade, acontecem, Nós sabemos que o grande objetivo de Deus, para nós, é a vida eterna, Então, aqui no versículo 14:6, esse versículo muito conhecido, que disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós sabemos que só vai ao Pai aquele que é filho, sabe? Somente o filho, ele chega à presença do Pai, E aqui Jesus está nos mostrando o caminho, Caminho, a verdade e a vida. Para que nós tenhamos temos conhecimento da verdade, aqui é necessário que a gente conheça a Deus, Conheça Jesus, Porque Deus, ele é verdade. E Jesus também é a verdade. Então, para se chegar à presença do Pai, é necessário que nós tenhamos o mesmo Espírito, O Espírito da verdade, E nós só vamos obter esse Espírito da verdade seguindo os passos daquele que é verdadeiro, O Senhor Jesus, Assim nós teremos também o Espírito, da verdade. E nós vamos verificar lá que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Temos que estar no mesmo Espírito, Então, veja bem, que lá em capítulo 17, de João, aquele é um momento em que Jesus orava ao Pai, mas intercedendo pelos seus discípulos, E na oração de Jesus, a gente tem que saber que aquela oração que Jesus fez, ao Pai, intercedendo pelos seus discípulos, também estava intercedendo por nós, Nós que seguimos a Jesus, São aqueles que permanecem na sua palavra, aqueles que confiam na palavra do Senhor, sabe? Esses são os que permanecem. E esses é que são os verdadeiros discípulos, Conforme está escrito lá em 8:31, de João, Então é necessário isso, que para se obter a vida eterna, olha o que diz aqui, no 17:3. E aqui é Jesus falando, e ele diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, para se chegar, à presença do Pai, aqui é necessário, está dizendo, que nós conhecemos, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviou, Como é que nós conhecemos hoje o Pai, Nós conhecemos o Pai através de Jesus, porque ninguém conhece o Pai senão o Filho, E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Então, nós conhecemos a Deus através de Jesus. Ele nos revelou o Pai, Então, quando nós seguimos ao Senhor Jesus, nós o conhecemos, Como é que nós conhecemos a verdade? Nós o conhecemos quando recebemos dele o seu Espírito.
o Espírito da verdade, né? Assim como Deus é a verdade, assim sejamos nós também da verdade, com o mesmo Espírito, né? Assim nós conhecemos a Deus, sabe? Assim nós conhecemos tanto o Pai quanto o Filho, né? Então aqui diz assim, no versículo 6 do mesmo capítulo 17, né? Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu mos deste, e guardaram a tua palavra, né? Então, veja bem, olha, nós não estamos aqui por acaso, né? Nós fomos escolhidos por Deus, né? Nós somos dele, né? Mas nós temos que adentrar pela sua palavra, sabe? É como ovelha, né? Ovelha do Senhor. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? E eu conheço-as, e elas me seguem. Então, são ovelhas do Senhor, né? Assim como nós, né? Estávamos no mundo, mas éramos ovelhas do Senhor, né? E nós fomos chamados pela sua palavra, né? E então, através da palavra, nós reconhecemos, opa, esta é a palavra do nosso mestre, né? Esta é a palavra do nosso Senhor. Então, nós o seguimos, né? Então, aqui no capítulo 17, Jesus, ele já orou por nós, né? Por nós quem? Pelos seus discípulos, né? E nós, quando seguimos, quando nós permanecemos na sua palavra, seguimos a Jesus, nós também somos discípulos do Senhor. Por quê? Porque nós fomos escolhidos também, né? Ele nos escolheu, ele nos nomeou para sermos dele, para irmos em seu nome, né? Para fazer o quê? Para levar a mesma palavra que ele nos trouxe, a palavra da verdade, que é a palavra do Pai, né? Então, aqui no 11 diz assim, olha, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós, né? Então, já há uma oração do Senhor, né? Para que o Pai nos guarde, sabe? Então, os discípulos do Senhor, eles já são guardados pelo Senhor, né? Essa oração que Jesus fez pelos discípulos é para nós também, né? Então, nós temos já essa proteção, né? E no 14 diz, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como não sou do mundo. Então, Jesus, ele nos deu a sua palavra, sabe? A palavra da verdade, né? E pela palavra da verdade, ele nos tirou deste mundo, sabe? Nós já não pertencemos mais a este mundo, né? Nós agora pertencemos ao Senhor, né? Ele é o Senhor das nossas vidas, né? Nós temos colocado a nossa vida nas mãos dele, né? Então, ele é que dirige a nossa vida, né? Então, assim como ele foi nesta terra, hoje somos nós, né? Então, ele está dizendo que, olha, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou, né? Então, Jesus também não é do mundo, né? Ele veio, mas não era deste mundo. E ele nos tirou deste mundo para sermos igual a ele, né? E na oração, continuando aqui na 17:15, ele diz, não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal, né? Olha a oração de Jesus pelos seus discípulos, né? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, né? Então, nós temos essa proteção, né? Dada pelo Senhor Jesus, né? De que nós seríamos protegidos do mal, né? Aqui no 16 diz, não são do mundo como eu não sou. No 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificar é separar para a verdade, né? Ele nos separou para a verdade, né? E o que é a verdade? A verdade
é a palavra de Deus. Ele diz, a tua palavra é a verdade, né? Então, e é essa verdade que nós temos que levar ao mundo, né? Porque somente através dessa verdade, né, é que os filhos são gerados. Os filhos são gerados através da palavra da verdade, a palavra do Pai. É a palavra do Pai que gera filho, sabe? Não é nenhuma outra palavra, né? É nesta palavra que nós queremos ficar, né? Nós estamos e queremos permanecer. Então aqui diz no 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, né? Então Jesus está dizendo, olha, assim como o Pai me enviou a este mundo, eu estou enviando vocês, né? Para fazer o quê? A mesma coisa que Jesus fez, né? Trazer a verdade, levar essa verdade ao mundo, né? Porque esta verdade é que salva as pessoas, né? Que eles possam conhecer a Jesus, porque sem conhecer a verdade, né? Eles não têm vida, né? Como nós dissemos lá, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ali são fases que nós temos que passar. Nós entramos pelo caminho, mas nós temos que conhecer a verdade, porque senão não teremos vida. Assim é o pessoal do mundo. Se eles, nós temos que trazer eles, né? E falar da verdade, sabe? Para que eles tenham vida. Muita gente pensa, ah, não, eu já estou aqui na igreja, tá tudo bem. Não, mas será que eles conhecem a verdade, né? Muita gente pensa, não, eu já tranquilo, né? Mas a vida eterna, como nós vimos aqui, olha, a vida eterna é esta, Jesus falando, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Se não conhecer a Deus, não chega lá não, sabe? É necessário conhecer, né? É necessário conhecer a verdade. E como eu já disse, nós só conhecemos a verdade quando em nós habita o Espírito da verdade. Assim nós conhecemos a verdade. Por quê? Porque aí nós temos comunhão com o Pai, temos comunhão com o Filho, né? E somos o que Ele é, né? Pelo seu Espírito. Então, Jesus diz assim, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E no 19 diz assim, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então veja a oração do Senhor, né? Ele já orou para que nós fôssemos santificados na verdade que é a palavra que Ele nos trouxe, a palavra do Pai, né? Então nós já fomos separados por Ele para esta verdade, né? Para levar este mundo, essa palavra ao mundo, né? A palavra da verdade. Nós somos da verdade, né? Pelo Espírito que nós temos, né? Quando nós seguimos a sua palavra, a palavra da verdade, recebemos o Espírito da verdade, né? Como diz lá em João 14, 23, né? Se alguém me ama, será amado de meu Pai, né? Eu vou ler esse versículo porque eu acho ele tão importante. No 14, 23, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada, né? É uma promessa do Senhor de fazer morada a todos aqueles que guardam a sua palavra, né? Que permanecem na sua palavra, que confiam na sua palavra, né? Então, é necessário isso, que a gente, quando nós permanecemos na palavra, isso significa que nós confiamos na palavra. Se nós não permanecermos na palavra, é porque nós não confiamos na palavra. Aquele que confia, ele permanece, né? Assim é o discípulo do Senhor. Por isso
que aqueles que permanecem na palavra, Jesus chama de verdadeiros discípulos, né? São aqueles que confiam e seguem a palavra do Senhor, né? É aqueles que não mudam, né? Eles confiam na palavra do Senhor e permanecem, né? Então, aqui também, no 20, versículo 20 do capítulo 17, né? A oração de Jesus por nós. Olha, preste atenção nessa oração. Eu não rogo somente por estes, né? Por estes quem? Pelos discípulos que estavam com Jesus lá. Mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, né? Então aqui Jesus está dizendo assim, olha, eu estou orando, né? Também por aqueles que, pela sua palavra, que palavra? A palavra do Pai, a palavra da verdade, né? Que pela palavra da verdade hão de crer em mim. Então não é qualquer palavra que nós devemos seguir, né? Nós temos a palavra certa, né? A palavra da verdade, que é a palavra do Pai e que Jesus trouxe a nós, né? Então, mas também por aqueles que pela sua palavra, né? Pela palavra do Pai, hão de crer no Senhor Jesus, né? E aqui um versículo também que Jesus nos diz, no capítulo 16, 33, né? Também muito importante. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, paz verdadeira é só aquela que o Senhor nos dá, né? Essa é a paz verdadeira, não é a paz do mundo, né? Essa é a paz de Deus, né? Que preenche a nossa alma, essa paz, né? A paz do Senhor, né? E ele diz assim, no mundo tereis aflições. Então, as coisas do mundo, né? Nós passamos por esse mundo, mas no mundo nós vamos ter aflições, né? Mas aqui ele diz assim, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então, veja bem o que Jesus está falando aqui. Olha, ele passou por aflições, né? Mas aqui ele diz assim, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha, se Jesus venceu o mundo e nós seguimos a Jesus, nós também venceremos o mundo, né? Assim como ele, nós também, né? Por quê? Porque seguimos a mesma caminhada, sabe? A mesma caminhada. E nesta caminhada, que nós temos vitória, é que nós vamos vencer este mundo, né? Seguindo ao Senhor Jesus, né? Então, qual o objetivo, né? De termos o mesmo Espírito, né? O Espírito da verdade. Aqui Jesus está nos falando da unidade, sabe? Olha, no 17, 21, para que todos sejam um, né? Um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, como é que nós podemos ser um com o Pai, um com o Filho, né? Nós só podemos ser um com Ele se tivermos o mesmo Espírito, sabe? E nós sabemos que Deus é a verdade. A palavra do Pai é a verdade. Se a palavra do Pai é a verdade, Ele é a verdade, né? E tudo que é dele é gerado é a verdade, né? Então, veja bem, o Pai deu somente ao Filho, né? Trazer esta palavra a nós, né? A palavra da verdade. Mas Jesus, ele é a verdade, né? Por quê? Porque provém da verdade, né? É do Pai, né? E o Pai é verdade, o Filho também é verdade. Assim também, quando nós seguimos, né, os passos do Senhor Jesus, nos tornamos filhos, nos tornamos da verdade, né? Então é isso que é importante.
E aqui no 22 diz assim: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Ele nos deu o seu Espírito, sabe? Para que nós sejamos um nele, né? E aqui no 23 diz assim: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Quando nós estamos unidos ao Pai e ao Filho, nós somos perfeitos em unidade, né? E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim, né? Então, esse mesmo amor, né, que o Pai tinha por Jesus, ele tem também por nós, né? Ele nos trata como filho, né? Então, é isto. E quando nós, aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 3, epístola de João, né? Ele diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, veja bem, aqui, João, né, na primeira epístola, ele está dizendo assim: olha, a nossa comunhão tem que ser com o Pai e com o Filho, né? Com mais ninguém. Quando nós temos comunhão com o Pai e com o Filho, nós temos comunhão com todo mundo, né? É o que diz aqui no versículo 17, né, do capítulo 1 da primeira epístola de João. Ele diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nós sabemos que Deus é luz, sabe? Então, andar aqui na luz é andar na presença de Deus, né? Quando nós andamos na presença de Deus, nós temos comunhão uns com os outros, né? Por quê? Porque o Espírito que em nós habita é o Espírito do amor, sabe? Por quê? Porque Deus é amor, né? Então, é necessário isso, né? Então, aqui nós já vimos que então, a vontade aqui, eu só vou ler aqui no capítulo 6, né? A vontade do Pai, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, né? Mas eu só queria dizer aqui sobre, eu iniciei, né? Para falar também de uma batalha espiritual, né? Os irmãos sabem que essa batalha, né, na verdade, ocorre dentro da igreja, sabe? Deus nos chamou para sermos filhos, né? Mas há muito impedimento, sabe? A gente vê que hoje o que ocorre na igreja, né, é que as palavras terrenas, né, as coisas deste mundo têm influenciado a igreja, sabe? Porque a gente vê, né, as pessoas ainda hoje buscando coisas terrenas, sabe? Mas nós sabemos que a vinda do Senhor está próxima, mas eles continuam falando de coisas terrenas, né? Para desviar a nossa atenção, sabia? Então, é assim que o inimigo trabalha, sabe? Desvia nossa atenção para que a gente não veja aquilo que realmente é importante, mas que os nossos olhos fiquem olhando para as coisas desta vida, né? Mas nós temos que estar atento a isso, né? Em saber o que realmente importa, né? O que importa é a nossa salvação, né? É entrarmos no reino do Pai como filho, para chegarmos à presença dele, né? E nós só chegamos lá
através do conhecimento da verdade, sabe? Através da sua palavra, a palavra da verdade, né? Mas a gente vê que hoje é muito pouco comentada a palavra da verdade, sabe? Hoje a palavra que nós ouvimos, né, no geral, grande parte, são das coisas deste mundo, né? Você busca a cura, você busca emprego, você busca coisas materiais, né? Mas a vida eterna é a mais importante. E essa visão é que nós temos que ter, né? Saber que o Senhor já nos tirou deste mundo, né? A nossa visão, ele não pode mais ser das coisas terrenas, né? É por isso que é necessário, mesmo dentro da igreja, a gente levar esta verdade. Por quê? Porque muitos não conhecem, estão na igreja e não conhecem. Mas por que eles não conhecem? Porque ninguém fala, sabe? É muito pouca gente que fala, né? E quando fala é um versículo lá assim, né? Parece que a palavra da verdade, ela é uma palavra secundária, sem muita importância, mas na verdade é a mais importante, né? É o que nos leva à presença do Pai. Então a gente tem que estar atento a isto, né? Porque embora a gente não ouça muito a palavra da verdade, né? Mas nós temos que conhecer para saber o que é verdade, o que é mentira. Porque uma vez que nós tenhamos em nós o Espírito da verdade, aí nós somos libertos, né? Porque o Espírito da verdade nos liberta de toda mentira, sabe? Aí nós passamos a ver com os olhos de Jesus, né? Nós passamos a ter um discernimento espiritual, né? E saber o que está acontecendo realmente, né? Na nossa igreja, né? Hoje você vê que a atenção da igreja é mais voltada para as coisas internas, né? Então, muito pouca preocupação, né? Assim, muito pouco empenho com as ovelhas do Senhor que estão, né, neste mundo, né? Porque necessitam de ouvir a palavra da verdade. Eu falo isso por experiência própria, porque hoje, se estou aqui na presença do Senhor, é porque Deus usou uma pessoa para me falar da palavra dele, né? E assim é muitos de nós. Se nós não tivéssemos ouvido a palavra, nós não estaríamos onde estamos, né? Então é necessário isto, a gente cumprir o mandamento do Senhor, né? De amar as pessoas assim como Deus nos amou, né? Um amor ao próximo, né? Porque a salvação também não é só para nós, não, né? Nós temos que pensar naquele que ainda está na escuridão, né? E que Deus nos constituiu neste mundo para ser luz, né? Luz na escuridão, para mostrar às pessoas que estão aí no mundo o caminho da salvação, né? Então, eu acho que é muito importante esse alerta, né? Para que a gente tenha sempre em mente, olha, mesmo que a gente não ouça, né, essa palavra da verdade, mas é importante a gente conhecer, sabe? Esta palavra, né? Por quê? Porque ao conhecer a palavra da verdade, né, é que nós temos a vida eterna, é uma promessa de Deus, né? Quando nós conhecemos a verdade, nós vamos ter, quando nós adentramos nesse caminho, permanecemos na sua palavra, a promessa do Senhor é que a gente conheça a verdade. Conhecemos a verdade pelo Espírito que Ele nos dará, sabe? Aí nós passamos a ser dirigidos por este Espírito, né? Aí não somos mais nós que estamos no controle, né? Aí nós passamos a ser dirigidos pelo Espírito. Nós vamos assim como que passageiro, porque a direção é Ele quem toma, né?
Então, aí nós descansamos nele, porque só temos que confiar no Senhor, né? Mas é necessário que a gente tenha esse Espírito, né? O Espírito da verdade, que vem através da sua palavra, né? Não vem de outra forma. Eu, só para finalizar, eu só queria ver aqui, se eu acho aqui em Tiago, né? Tiago no capítulo 1, olha, Tiago, capítulo 1 de Tiago, né? No versículo 18, diz assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Nós fomos assim, ó, os primeiros da criação de Deus, né? Então veja a importância, né? Que o Filho, ele é gerado pela palavra da verdade, sabe? Quando, lá no capítulo 2 de Salmo, né? Quando Deus disse: tu és o meu filho, hoje te gerei, foi gerado como? Pela palavra do Pai. Então, a gente sabe, a palavra do Pai é que gera filho. Por isso nós devemos permanecer na sua palavra, amém? E saber que próximo está a vida do Senhor, né? E que a gente se atente a isso, para as coisas que realmente são importantes, e que Deus nos dê esse direcionamento, esse entendimento espiritual, né? Para que a gente realmente tenha a nossa direção, né? Uma direção de Deus para nossas vidas, né? Amém, irmãos? Então, eu queria deixar essa palavra, né? Que Deus abençoe a todos, né? E até a próxima, tá? Paz. Deus abençoe.